Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Luiz Henrique Coziol, com o tema Aprendendo com Jonas. Rádio e TV Fraternal, equilíbrio e paz para você. Olá, meus amigos. É uma satisfação estarmos aqui hoje e que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nesses minutos e em todos os momentos da nossa vida. Hoje vamos abordar um tema sobre o Velho Testamento, que está na Bíblia. Muitas pessoas, inclusive da doutrina espírita, não se detêm muito nos estudos do Velho Testamento, dizendo que existe muita fantasia e que não existe muita comprovação e que talvez não seja tão verídico assim. Por outro lado, outras religiões estudam com afinco e acreditam realmente em tudo que está ali. Independente do que está escrito no Velho Testamento, existem muitas histórias que são histórias bonitas, são histórias que nós podemos tirar um bom ensinamento para uma boa reflexão. E hoje nós vamos falar de uma história de um profeta que está lá na Bíblia, no livro de Jonas. São 4 capítulos do livro de Jonas. E Jonas era um profeta hebreu, né, que vivia lá e tinha muita devoção por Deus, muito conhecido na sua época. Um dia, Deus chegou para ele e falou assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive para você converter aquele povo que eles não estão me agradando. Você pode ir lá fazer isso, porque senão daqui 40 dias eu vou acabar com aquela cidade. Aí Jonas olhou assim para Deus e falou: nossa, Deus está falando comigo? Aí ele falou: tá bom, eu vou. Aí Deus falou: tá bom. E nisso Jonas falou: vou naquela cidade cheia de assassinos, de bandidos, é um povo politeísta, são cruéis. E Nínive era uma cidade da Assíria, e eles tinham muitos conflitos com Israel, já tinham tido, inclusive, muitas desavenças, muitas guerras. Jonas não gostava do povo que ali morava. E falou assim: eu vou pregar lá para eles se converterem. Aí quando ele percebeu que Deus não estava olhando para ele, ele foi embora e foi até o porto. Quando chegou no porto, ele viu o primeiro navio que ele estava lá. Ele falou assim: para onde vocês estão indo? Estamos indo para Tarsis, uma cidade lá na Europa. Aí falou assim: eu quero uma passagem. Eu falei: tá bom. E entrou no navio e ficou lá no porão do navio, escondido e dormindo. E o navio rumou para a cidade de Tarsis. E Jonas ficou ali escondidinho, achando que ele estava bem escondido de Deus, né? Porque ele realmente falou que iria fazer essa pregação na cidade de Nínive, mas, na verdade, ele não queria. Então, ele se escondeu no porão. No meio dessa travessia, o navio enfrentou uma severa tempestade. Mas uma tempestade fora do normal. Os marinheiros ficaram assustados, eles que estavam acostumados com aquele tipo de viagem. E começaram, então, a fazer de tudo para poder consertar o rumo da embarcação, chegando até a jogar algumas coisas para fora, para ver se aliviava o peso. Aí falaram assim: quem é aquele sujeito que está lá no porão, dormindo? É um rapaz aí que veio aí, que queria ir para trás. Aí foram acordar: você não vai ajudar a gente? Aí Jonas foi lá, falou: quem você é? Eu sou um hebreu, né? Então ajuda a gente. Ele falou: não, eu sei por que está acontecendo essa tempestade. É porque Deus está bravo comigo. Ele falou: mas quem é você? Não, eu sou um hebreu. E ele pediu para fazer uma coisa, eu me neguei, então ele está bravo comigo. Só vai resolver essa tempestade se vocês me jogarem no mar. Os marinheiros: de jeito nenhum, nós não vamos fazer isso. E continuaram tentando resolver o problema da tempestade. E tentaram jogar mais coisas em alto mar, que era melhor salvar a vida do que salvar os pertences.
Mas a tempestade aumentava cada vez mais, eles estavam se vendo já que não ia ter mais jeito. E aí Jonas falou, podem me jogar, que a hora que vocês me jogarem no mar, a tempestade vai se acabar. Aí os marinheiros falaram, tá bom, e jogaram Jonas no mar, e a tempestade acabou. E Jonas lá no meio do mar, até que veio, aí a grande história que muitos se lembram, né? Um grande peixe que engoliu Jonas. E Jonas ficou dentro do ventre deste grande peixe por 3 dias e 3 noites. Aí ele ficou lá pensando, né? Pensando na vida. Imagina você dentro de um peixe, né? O que eu vou fazer aqui, né? Puxa vida, Deus está bravo comigo. E aí, depois de 3 dias e 3 noites, ele orou a Deus, né? Falou, eu sei, Senhor, que o Senhor está bravo comigo, né? Estou disposto a fazer o que o Senhor me manda. Então, o peixe, nadou em direção a Nínive e cuspiu Jonas na praia. E Jonas, foi caminhando até Nínive, que era bem longe, caminhando até Nínive, pensando, né? O que eu vou fazer nessa cidade cheia de bandidos, cheia de gente mal, cheia de gente sem escrúpulos, cheia de gente que não reza. Como que eu vou fazer? Eu vou morrer. Mas ele continuou e chegou em Nínive, como viu aquele povo devasso. E aí ele começou a pregar. No começo as pessoas acharam que ele era um louco, um doido, né? Então, vocês vão ter que se converter e se arrepender dos seus pecados e começar a rezar para Deus, porque senão Deus vai acabar com essa cidade daqui 40 dias. E aí, então, o que as pessoas começaram a perceber? Que ele estava falando uma certa autoridade. E as notícias rapidamente correram pela cidade, e aí chegou até o rei de Nínive, o homem que governava aquela cidade, uma cidade de 120 mil habitantes, imagina isso. Naquela época, centenas de anos antes de Cristo. E quando o rei ficou sabendo, ele falou assim, eu acho que esse profeta está falando a verdade. Porque um profeta não viria até aqui falar que o Deus dele está bravo com a gente, porque estamos fazendo coisa errada, e estamos mesmo à toa. E eu sei que esse Deus dele é muito poderoso. Então, eu determino que a partir de agora, todo mundo pare de fazer crueldade, pare de fazer maldade, comecem a orar, se desfaçam das suas vestes e usem sacos de farinha, inclusive nos animais. As pessoas, no começo, acharam um pouco estranha aquela ordem, mas entenderam que o recado de Jonas era muito sério. Eles não queriam arriscar ter uma cidade destruída. Então, realmente, eles pararam de cometer aquelas coisas erradas, aquelas crueldades, e ficaram mansos, começaram a orar, só vestindo aquele saco de farinha. E Jonas se afastou então e ficou observando chegar o 40º dia, porque nesse dia Deus falou que se eles não se converterem, a cidade seria destruída. E Jonas ficou olhando, quando deu 38, 39, 40. Jonas ficou olhando e falou assim, eu acho que Deus vai destruir, porque esse povo é um povo muito ruim, eles foram muito maldosos com os hebreus, não é porque agora eles estão rezando que Deus vai perdoar, né? Eu sei que Deus vai destruir eles. Ele que pediu, que foi um missionário de Deus para aquela cidade, agora ele estava torcendo para que Deus destruísse aquela cidade. E deu o 40º dia e nada, não aconteceu nada. 41, 42, não aconteceu nada. Jonas ficou revoltado. Ficou bravo e saiu andando no deserto. Deus apareceu para ele e falou, o que você está nervoso aí? Eu achei que o senhor ia destruir. Eu falei, mas eu falei que eu não ia destruir.
Mas eu achei que o senhor ia destruir aquela cidade, e não gostei, porque eu tive que fazer esse serviço aí que o senhor me mandou, e no final eu achava que o senhor ia acabar vingando a gente, porque nós sempre oramos para o senhor, e agora o senhor vai lá, perdoa todo mundo só porque eles se converteram. Isso para mim é muito triste, prefiro a morte. Prefiro a morte. E aí Deus se retirou e ele continuou andando pelo deserto, com fome, com sede, até que ele adormeceu. Nisso Deus fez nascer uma aboboreira, perto de Jonas, para dar frutos e uma sombra. Quando Jonas acordou, viu aquela aboboreira e ficou feliz, né? Comeu os frutos, ficou alegre, né? E falou assim, obrigado, meu Deus. E voltou a dormir. Nisso, Deus manda um verme que destrói a aboboreira. Quando Jonas acordou, ficou triste, chateado, revoltado. Falou, por que isso? E aí, Deus pergunta, você está triste por causa de um fruto que nasceu e que morreu e que nem foi você que fez nada para que ele fizesse isso? E você queria que eu destruísse pessoas e animais que eu criei? Você não teve compaixão. E a história termina aí. E a gente não sabe o que Jonas fez da vida. Bom, é uma história que termina para cada um refletir o que será que Jonas foi fazer a partir de então. Essa história, ela pode, por algumas pessoas, ser acreditada como absolutamente verídico. Aconteceu exatamente nisso, tinha um peixe mesmo, era um peixe grande, Jonas ficou lá, tanto que é retratado por Jesus, em Mateus 12, 40, Jesus fala, né? E assim como disse o profeta Jonas, que ficou no ventre de uma baleia por 3 dias e por 3 noites, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ora, se Jesus acreditava que Jonas ficou no ventre de um peixe, que foi traduzido como baleia por Mateus, o que nós vamos duvidar? Então, há aqueles que acreditam. Há aqueles que falam que não, essa é uma história fantasiosa, é simplesmente uma metáfora, assim como tantas parábolas que Jesus contou, a grande maioria das parábolas que Jesus contou não eram verdadeiras, ele criava para poder ficar fácil para as pessoas entenderem, inclusive nós. Tantas histórias que a gente ouve que não são verdadeiras, que nos sensibilizam. Livros, filmes, gibis. Quem não abriu um gibi de Walt Disney e acha que um rato realmente fala com um cachorro, né? Um pato realmente namora uma pata e tem um tio que é milionário, né? E que tem 3 sobrinhos que moram com ele? Óbvio que não. E quantas histórias do Walt Disney que nos sensibilizam? E são todas criadas. Bom, pode ser que essa história de Jonas não tenha sido bem assim. Isso não importa. Foi assim, não foi assim. O que essa história pode trazer para nós? Será que nós nos identificamos com Jonas? Jonas teve um chamamento. Ele foi chamado, né? Assim como nós somos chamados várias vezes. Talvez não para uma missão de paz, para ir numa cidade, fazer um grande evento, mas para pequenas coisas. Às vezes nós somos chamados para uma tarefa simples, às vezes nós somos chamados, inclusive, para fazer um curso, mudar de emprego. E às vezes nós somos tomados pelo medo, né? Pela nossa insegurança. Né? Não sou capaz. Que foi o que Jonas falou assim, tá bom, eu vou. E depois falou, não, eu não vou. Quantas vezes somos chamados, fingimos que vamos fazer e não fazemos? Desde criança, nossos pais, nossas mães chamavam a gente, vem me ajudar aqui, moleque, na cozinha, já vou, e foge pelos fundos. Né? Isso
Isso faz parte do ser humano. Não estou preparado. Jonas se fiou, mas era Deus. Deus está conversando com ele. E ele falou, tá bom, eu vou. E saiu de fininha, se escondeu no navio achando que Deus não iria descobrir onde ele estava. Esquecendo-se que Deus sabe exatamente onde nós estamos, o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo. E ele ficou escondido num navio. Assim como às vezes a gente também se esconde no navio. Né? Quantas vezes o caminho está brilhando à nossa frente, o chamamento está convidando para fazermos, seja lá o que for, pode ser um simples curso, pode ser um trabalho, pode ser uma tarefa que nos faça crescer profissionalmente, e nós vamos para o navio, ficamos lá escondidos, porque achamos que lá nós estamos mais seguros. Jonas estava num porão, no meio da tempestade, dormindo. E se a gente lembrar de algumas passagens de Jesus, há uma passagem que Jesus também estava num barco, no meio de uma tempestade, e estava dormindo. E qual a diferença, então, de Jesus para Jonas? Jonas estava dormindo porque estava com medo. Jonas estava dormindo porque estava fugindo. Jesus estava dormindo porque estava tranquilo, que sabia que a qualquer momento aquela tempestade iria passar, como realmente passou quando ele acordou e falou para que a tempestade se amansasse. A consciência de Cristo era uma consciência absolutamente tranquila, enquanto a de Jonas pesava muito e ele se sentia naquela turbulência daquele mar, assim como a gente se sente no meio de tantas turbulências e a gente prefere se esconder dentro de um navio. E o grande momento de Jonas é quando ele resolve amansar, fala, não, eu vou embora. E aí ele vai, na verdade, para um peixe e fica lá dentro de um peixe pensando. Igual a gente, quando a gente fica pensando, né, em que momento que eu devo tomar a decisão. E a gente fica lá, um dia, 2 dias, meses, um ano, uma vida inteira, só fazendo a mesma coisinha, aguardando o momento, pensando, estamos nós dentro do peixe. Será que nós estamos realmente dentro do peixe? Em que momento da vida da gente a gente esteve dentro do peixe, pensando, meditando, analisando, será que eu vou, será que eu não vou? Mas está tão bom aqui dentro desse peixe, né? Não é o melhor lugar do mundo, mas também eu não vou me indispor com ninguém. Né? Então, eu não faço nada de ruim, mas também não faço nada de bom e fico aqui no peixe. É o que muitas vezes nós estamos. Nós estamos muitas vezes dentro do peixe. Não é hora, às vezes, da gente falar assim, é hora de eu sair daqui. É hora de eu sair desse peixe e ir para a batalha, porque aqui não está bom. E ele orou para Deus. Quando a gente lembra do comecinho do livro Nosso Lar, André Luiz estava lá já há 8 anos no umbral, né? E ele não sabia por que ele estava ali. Qual foi o momento decisivo? Foi o momento que ele orou de verdade, orou com sentimento, falou assim, estou disposto a mudar, estou disposto a aprender, a esquecer as coisas ruins que eu fiz. Né? Ele estava, André Luiz, dentro do peixe, ali, né? Esperando o momento certo. O momento certo não chegou, até o momento que ele tomou coragem e orou. Né? Jonas, no momento que ele resolve falar assim, não dá legal ficar aqui dentro desse peixe, não está bom aqui, vou ficar aqui até quando? Né? Aí ele falou assim, tá bom, eu vou para Nínive. Nínive, hoje, é uma cidade, ela existe, tá? Lá no Iraque, na época era uma cidade da Assíria, um estado que não existe mais, e Jonas falou assim, não, eu vou. Ele tomou coragem e falou, eu vou. O que o senhor quer que eu faça? Quer que lá converta as pessoas. Não, mas eu não gosto daquelas pessoas, mas eu vou. Tá? Eu tenho ódio delas, gostaria que elas morressem da pior maneira possível, mas eu vou. Tá? Eu faço isso. Aí ele vai fazer o que Deus pediu, mas a contragosto.
Porque, na verdade, ele estava atendendo um pedido de Deus, mas ele queria que fosse do seu jeito. Ele estava fingindo que estava fazendo algo de bom, atendendo aquilo que ele acreditava, que Deus estava pedindo para ele fazer. Ele falou, tá bom, já que Deus está pedindo para eu fazer, eu faço. Então eu vou lá e eu converto. E quantos de nós, muitas vezes, estamos rezando, pedindo certas coisas, muitos religiosos pregando e falando coisas, mas na verdade pensando em outra coisa e falando, só falando. Falando algo muitas vezes já decorado, falando para impressionar, falando porque assim eu vou ficar de bem com Deus, que era como os sacerdotes faziam na época de Cristo. Eles se achavam os melhores porque eles rezavam, falavam bonito, falavam palavras de submissão a Deus. Então, eles se julgavam melhores que as outras pessoas, porque eles tinham, na concepção deles, uma fé muito melhor que das outras pessoas. E assim Jonas, que era um profeta lá de Israel, ele se julgava, falou, não, mas eu rezo todo dia, eu faço tudo que está escrito nas Escrituras, Então eu vou obedecer a Deus, mas na verdade eu quero mesmo que Deus destrua essa cidade. Às vezes a gente pede, quando a gente fala assim no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. A gente fala isso, mas aí a gente está pensando assim, lá no fundinho, seja feita a vossa vontade, mas de preferência que coincida com a minha vontade. Porque a vontade de Deus vai ser feita. Independente se você falar para Deus, falar assim, olha Deus, imagine você encontrar com Deus e falar assim, olha Deus, pode fazer a sua vontade. Aí Deus vai falar assim, obrigado pela dica, tá? Vou fazer mesmo. Mas será que a gente realmente está preparado para aceitar a vontade de Deus? Ou a gente fala assim, que seja feita a sua vontade, tá? Ah, meu Deus, mas você foi fazer isso comigo? Mas você não falou que era para fazer a vontade dele? Porque talvez a gente não esteja tão preparado assim para aceitar a vontade de Deus. Porque Jonas não aceitou. Ele fez, ele cumpriu o que era para ser feito. Mas, no fundo, ele não queria aquilo. Ele queria que aquela cidade de 120 mil pessoas fosse exterminada. Ele falou, Deus falou que vai destruir ela. E, a princípio, ele até fugiu para o barco, porque ele falou assim, se eu não for, Deus destrói. Aí, como Deus achou ele teve que pular do barco, teve que ficar escondido do peixe. O que aconteceu? Ele acabou atendendo o pedido de Deus e foi para lá e fez, mas com o desejo interno de que Deus cumprisse o primeiro propósito, que seria acabar com a cidade. Ele ficaria muito feliz com isso. Seria feita a vontade de Jonas e não a vontade de Deus. Eu vou fazer o que você está pedindo, Deus, mas no fundo eu vou torcer para você fazer a minha vontade. E quando ele percebeu que Deus foi misericordioso, porque essa é uma passagem muito interessante, onde Deus mostra que ele é, acima de tudo, acima de ser bom, de ser justo, ele é misericordioso. E foi Jesus que depois, no Sermão da Montanha, veio falar, bem-aventurados os misericordiosos. E misericórdia é aquilo que você é capaz de fazer algo por alguém, independente se a pessoa mereça ou se a pessoa não mereça. Porque justiça a gente está acostumado a querer fazer. E Jesus disse que Deus ele faz mais do que a justiça. Jesus disse que Deus ele desempenha a misericórdia, que foi o que Deus fez com aquele povo de Nínive. Ele falou, esse povo, eles são ainda ignorantes. Eles ainda não sabem direito o que é o certo e o errado. Eu vou destruí-los por causa da ignorância deles, são meus filhos. Espero que agora eles aprendam
um pouco a lição e façam, a partir de agora, dias melhores. Mas Jonas, mesmo assim, ele não entendeu isso. Porque Jonas, ele representa algo que está dentro de nós, que é o ser humano que está rezando, que está pedindo para que seja feita a vontade de Deus, mas que no fundo, se não for exatamente do nosso jeito ou de um jeito parecido com o que a gente pede uma promoção. Ai, Deus, me ajude nessa promoção, mas seja feita a vossa vontade. A promoção pode ser para qualquer setor aqui dessa empresa, tá? Pode ser no setor A, no setor B ou no setor C, tá? Seja feita a sua vontade. E aí a promoção não vem. Não está chegada a hora, você precisa trabalhar mais, você precisa estudar mais, você precisa se aperfeiçoar mais. Deus conhece os seus limites, te deu mais um tempo para você se preparar melhor. Mas a gente se revolta. Nossa, Deus, pedi tanto para você me ajudar nessa promoção, e aí vem um manezinho lá e consegue a promoção, e eu que estou aqui há tanto tempo não consigo. Porque eu rezei para que fosse feita a vontade de Deus, mas que fosse feito mais ou menos nos meus moldes, mais ou menos do meu jeito. Foi assim que Jonas quis fazer. Jonas não era uma má pessoa. Jonas era uma pessoa igual a gente. Era uma pessoa devotada, uma pessoa que pregava a palavra de Deus segundo suas crenças, segundo os seus ensinamentos hebraicos. E ele pregava essa adoração com o seu Deus. Mas ele tinha dentro dele uma mágoa, um rancor e até mesmo um ódio muito grande pelos assírios, que tiveram no passado uma desavença muito séria com o povo de Israel. Quando Israel caiu até num regime de escravidão, primeiro com Nabucodonosor, na Babilônia, depois um povo que foi muito sofrido, e ele não queria misericórdia, ele não entendia muito o que seria isso. Ele entendia de justiça. Justiça para ele seria a punição. Mas Deus, ele é mais do que justo, porque a justiça nós entendemos como uma coisa meio matemática. Deus, ele é misericordioso. Ele faz aquilo para quem merece e para quem não merece. E Jonas, assim, teria ficado, a princípio, indignado, né? E terminou a história. Assim como termina a nossa história cada vez que a gente encerra uma encarnação. A gente termina falando assim: consegui sair do peixe, consegui entender quais são as verdadeiras vontades de Deus, ou fiquei clamando para que fosse feito sempre do meu jeito, sempre do meu gosto. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter opinião. A gente tem que ter opinião, temos que batalhar pelas nossas vontades, batalhar pelos nossos desejos, né? E é isso que nos faz seres que estão buscando o nosso aprimoramento. Nós temos que ter, sim, esse livre-arbítrio para buscar sempre melhor. Não podemos ser acomodados e esperar que tudo seja feito com a vontade de Deus, ou ficar sentado aqui, seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser que arrumar emprego para mim, alguém vai tocar o telefone, né? Não. Deus vai nos ajudar se a gente também se ajudar. Não é verdade? Então, essa é a mensagem que Jonas traz para a gente. Ele não era uma pessoa formidavelmente boa, não era uma pessoa má, era uma pessoa com seus defeitos, uma pessoa que se identifica muito com a gente, que está querendo que as coisas sejam mais ou menos do nosso jeito, que reza, mas que quer que seja do jeito que a gente quer, que tenta fazer a vontade de Deus, mas que tem que ser do nosso jeito, que se magoa, que se melindra, que tem raiva, né? E que quer nem sempre amar os inimigos. Olha só, Deus já deu uma mensagem de que Jesus viria falar muito tempo depois de amai os vossos inimigos. Deus falou assim: eles são seus inimigos, você tem que ir lá e pregar. Eles são seus inimigos? São seus inimigos, mas você vai lá e vai amansá-los. Eles estão fazendo muita coisa de errado, e você tem esse dom, você tem essa capacidade de fazer com que eles esqueçam essa maldade que está impregnada neles.
né? Mas eles são seus inimigos. Mas é esse o momento de provar que você pode realmente ser uma pessoa que ama o seu próximo. E Jonas deve estar pensando lá até hoje. Essa mensagem que eu tinha para hoje, espero que todos vocês possam ter uma boa reflexão e que possamos seguir sempre confiantes, que somos sempre bem amparados por Jesus e os nossos amigos da espiritualidade. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.